Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! Pessoal, daqui a pouco o Vasco vai entrar em campo aí pela Copa do Brasil. Vamos falar aqui da escalação do Vasco, onde você vai poder assistir o jogo, tudo dessa partida, Vasco e Juazeirense, Juazeirense e Vasco. Também vamos falar aqui de grandes novidades aí da empresa norte-americana 777 Partners, o acordo aí deles com o Vasco, também a possível reforma de São Januário e a contratação de reforços de peso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Fica aí até o final, o vídeo tá imperdível, mas já vai deixando aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar daqui a pouco às 9h30 da noite a Juazeirense aí fora de casa pela Copa do Brasil. Jogo com transmissão somente da Amazon Prime. O Vasco aí buscando vencer essa partida. Não tem mais a vantagem do empate como foi na primeira fase, né? Quando o Vasco venceu a Ferroviária por 1-0 naquela ocasião. Se o Vasco tivesse empatado por 1-1, 10-10, o Vasco estaria classificado frente à Ferroviária. Agora não, agora é diferente. Caso de empate por qualquer placar, o Vasco disputará penalidades contra aí a Juazeirense. O Vasco precisa vencer essa partida no tempo normal para se classificar. Também não tem jogo de volta, hein, pessoal? Às vezes as pessoas se confundem, acham que vai ter jogo de volta. Não tem essa. Só na Libertadores que tá tendo aí nessas fases iniciais. Na Copa do Brasil não tem ida e volta e o Vasco precisa vencer de todas as maneiras hoje a Juazeirense. Depois da grande recepção do torcedor nordestino, né, para a delegação do Vasco, a gente espera nada menos que uma vitória aí tranquila para o torcedor comemorar demais, né? Já que o Vasco, quando foi no Nordeste, já decepcionou e muito o torcedor maranhense que viu o Vasco perdendo para o Botafogo, né, cara? Infelizmente o Vasco deixou muito a desejar nos grandes jogos dessa temporada, os 3 clássicos. O Vasco foi derrotado, inclusive, por time reserva do Fluminense, mas a gente espera que hoje o Vasco vire a chave. Vindo de derrota no Clássico dos Milhões contra o Flamengo, a gente espera que o Vasco jogue bem hoje. O provável time deverá ser o goleiro Thiago Rodrigues, o Everton voltando à lateral direita no lugar do Léo Matos, a zaga com o Juan Quinteiro, também o Anderson Conceição, na lateral esquerda o Edmar, o horroroso Edmar, mais uma vez mantido no time titular. No meio campo ainda tem algumas dúvidas, mas certeza mesmo é a presença do Zé Gabriel, possivelmente ao lado do Riquelme ou do Matheus Barbosa, ou até mesmo, quem sabe, do Yuri Lara, voltando aí ao time titular do Vasco, né? E mais à frente, Juninho, Nenê, o ataque com o Raniel e o Gabriel Peck. Esse será o provável time do Vasco que entrará em campo aí para tentar vencer a Juazeirense e se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Na minha opinião, vai ser hoje 2-0 Vascão, sem susto, se Deus quiser, né? O Vasco vai conseguir vencer a partida hoje, tranquilizar aí o torcedor e, quem sabe, jogar de uma maneira melhor, né, do que vem jogando aí nos últimos jogos. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa provável escalação, se você confia numa vitória hoje, uma boa vitória do Vascão. Bom, pessoal, agora vamos para aquele nosso girão de notícias, né? Muitas informações do Vasco agora pela tarde. Os membros da empresa norte-americana 777 Partners deverão desembarcar no Rio de Janeiro aí em breve, possivelmente na próxima semana. Os profissionais irão visitar o clube como parte do processo de diligência. De acordo com o Globoesporte.com, o Vasco já teria conversado aí com os norte-americanos a respeito da reforma de São Januário. O Vasco planeja iniciar a reforma até 2023 e conversa aí com a empresa norte-americana sobre o assunto, mas também tem interesse em participar da licitação do Maracanã. O cenário ideal para o Vasco é ter São Januário completamente reformado e também modernizado, para também poder usufruir do Maracanã. Esses serão aí um dos objetivos caso o Vasco seja aprovado aí, caso a SAF seja aprovada. O Globoesporte.com também diz que os valores girariam em torno de 350 milhões a 400 milhões de reais para a modernização aí de São Januário e ter praticamente um novo estádio dentro aí de São Januário, né, dentro do nosso caldeirão. Tomara que dê certo, né, mas tudo precisa dessa aprovação aí do Conselho Deliberativo do Vasco, da aprovação aí da SAF, tomara que dê certo. O Vasco também já teria iniciado conversas com alguns jogadores que chegariam aí para serem titulares e que necessitam de um investimento maior,
Com isso, é necessário que o Comitê de Acompanhamento e a 777 Partners concordem num aporte imediato para reforço, visando a disputa da Série B. Vale lembrar ao torcedor que esses 70 milhões que vieram emprestados da empresa norte-americana serão para o Vasco passar o ano no verde, cara, para pagar dívida, como já vem iniciando aí, já tá pagando, já tá tudo quitado praticamente entre o Vasco e os funcionários, tá pagando as dívidas aí mais urgentes do clube, e esse dinheiro vai servir para esse fim, não para contratar jogadores, não para trazer jogadores de peso. E com esse pensamento, o Vasco já tenta aí negociar com a empresa norte-americana para ver também se é possível ou se é viável um aporte financeiro para que o Vasco inicie conversas aí e contrate jogadores de qualidade para essa temporada. Em caso de acerto aí pelo aporte financeiro, o valor investido seria coberto pelo grupo americano após a assinatura do contrato, caso a venda seja aprovada pelos sócios aí, pelo Conselho do Vasco. Pois é, o Vasco tem muitos nomes aí interessantes aí no mercado, tem uns jogadores que estão saindo do futebol ucraniano também, tem a especulação do Alex Teixeira, que tá deixando o Besiktas, vai ficar livre no mercado. Agora é o momento de tentar contratar pelo menos um ou dois jogadores de peso realmente para chegar e serem titulares ali do ataque do Vasco, porque eu acredito que o Vasco tem que contratar jogadores do meio para frente de qualidade, né, para agregar mais ainda esse elenco do Vasco, porque tá complicado. A gente espera que o Vasco consiga fechar aí pelo menos com 2 pontas de qualidade para a disputa da Série B. Ainda tenho as minhas dúvidas quanto aí ao meio campo do Vasco. Precisa de mais um meio de criação, na minha opinião. Somente o Nenê com 40 anos não é o suficiente. Ele vai chegar um momento da temporada que ele vai estar extremamente sobrecarregado, e o que a gente tem é o Bruno Nazário, que parece que não vem agradando aí mais ao Zé Ricardo, tanto que ele nem vem sendo mais utilizado no segundo tempo da partida, né? De titular, ele passou a ser esquecido. Poucos minutos dentro de campo aí pro Bruno Nazário, que chegou aí no início da temporada para ser meio que o meio campista ali ao lado do Nenê, auxiliar realmente o Nenê na criação do Vasco, e ele pouco fez com a nossa camisa, né? Tomara que o Vasco acerte essa SAF aí, que venda o clube pro norte-americano o mais rápido possível, porque precisa dessa grana, precisa voltar para a primeira divisão urgente, porque com o que temos, com as peças disponíveis, a primeira divisão está bem distante do Vasco. Bom, e para fechar o nosso girão de notícias, né, o Gabriel Peck vem sendo sondado aí por alguns clubes, né? O Vasco renovou recentemente o contrato do jogador, estendeu o contrato do atleta, e caso algum time esteja interessado aí, vai ter que pagar a multa do jogador, né? Não foi divulgado o valor aí oficial da multa do jogador, mas com certeza deve girar em torno, talvez, quem sabe, de uns 30 milhões ou 40 milhões de euros. Talvez seja aproximadamente isso. Não acredito que o Vasco vai conseguir vender o jogador por esses valores, mas se chegar uma proposta aí, talvez de 15 a 20 milhões de euros, eu acredito que o Vasco deverá vender o menino Gabriel Peck. Dias atrás a gente trouxe informação que o clube, gerido também pela 77 Partners, o Genoa da Itália, teria interesse na contratação do Gabriel Peck. Caso seja firmado o acordo aí da SAF do Vasco com os norte-americanos, certamente ele sairia de graça do Vasco diretamente para o Genoa, né? Porque isso aí seria meio com a ponte aérea do jogador saindo do Vasco lá para o futebol italiano. Deixa aí nos comentários se você acha que o Gabriel Peck vai acabar saindo do Vasco, se você acha que ele vai terminar a temporada jogando aí com a nossa camisa, ele que marcou aquele golaço espetacular contra o Flamengo no clássico aí no último domingo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos, é nóis!